Já sentiu que Deus te pediu algo que parecia estranho? Algo que ninguém entenderia, nem mesmo você? Já enfrentou olhares, julgamentos e até zombarias só por tentar obedecer ao propósito divino para a sua vida? A história de hoje não é apenas curiosa. Ela é desconcertante, desafiadora e profundamente espiritual. Mergulhe com a gente na história de Isaías, o profeta que andou nu e descalço por 3 anos. Obviamente, no mundo espiritual, andar nu e descalço por 3 anos significa renúncia, pobreza, humildade, obediência, coragem, fé, entrega. Um chamado radical de Deus para um homem comum como você e eu. Um homem que ouviu a voz de Deus e se entregou. Deus o usou de uma maneira extraordinária. O fez andar nua e descalça, não para humilhá-lo, mas para torná-lo forte, paciente, dependente somente de Deus. E você? O que te impede de entregar a Deus todas as coisas, ou apenas algumas? Isaías não era um homem qualquer. Ele foi chamado por Deus num momento crítico da história de Judá. O povo vivia em decadência espiritual, adorando ídolos, desprezando a aliança com o Senhor e colocando sua confiança em alianças políticas frágeis, como com o Egito e a Etiópia. O Império Assírio crescia como uma sombra ameaçadora sobre o Oriente Médio, e Judá estava à beira do colapso. Deus levanta Isaías como boca profética, não apenas para anunciar juízo, mas para ser o próprio sinal vivo da mensagem divina. Ele não falava apenas com palavras. Deus o transformava, literalmente, em uma encenação viva do que aconteceria com o povo, caso não se arrependessem. E foi nesse contexto sombrio que veio a ordem mais estranha que um profeta já recebeu. Deus fala com Isaías de forma clara. Tira a roupa, anda nu e descalço. Por 3 anos, 3 longos anos. Imagine o impacto disso. Imagine os olhares nas ruas, as piadas, o desprezo. Andar nu naquela cultura era sinal de extrema vergonha. Era ser tratado como um escravo derrotado, um insulto à dignidade. E ainda assim, Isaías obedece, sem questionar, sem negociar, sem entender completamente. Isso não era uma encenação de um dia ou uma visão noturna. Era a vida real. Ele viveu a vergonha pública como um ato profético. Ele suportou a humilhação porque Deus pediu. E isso nos confronta diretamente. Será que temos coragem de obedecer a Deus quando o que Ele nos pede fere o nosso orgulho? A obediência verdadeira exige fé. Não é a fé de quem entende tudo, é a fé de quem confia, mesmo quando tudo parece absurdo. Isaías não sabia como aquilo terminaria, mas ele sabia quem o havia enviado. E talvez você esteja exatamente nesse ponto hoje. Deus te chamou para algo que parece ilógico. Talvez Ele te pediu para perdoar quem te feriu, deixar um lugar seguro, dizer sim a um projeto que ninguém apoia, ou manter-se firme quando tudo grita para você desistir. Obedecer nem sempre traz aplausos. Às vezes traz desprezo. Mas é nessa obediência silenciosa que a fé verdadeira é forjada. Isaías não era um louco. Era um servo fiel. E sua fidelidade rompeu as barreiras da lógica humana. Mas por que Deus usaria tamanha vergonha para falar com o povo? Porque a mensagem precisava ser tão forte quanto a dureza do coração deles. A nudez de Isaías representava a nudez do Egito e da Etiópia diante dos assírios. Era um aviso. Se vocês colocarem sua esperança nos homens, serão envergonhados como eles. E o povo via todos os dias aquele homem nu, andando pelas ruas. E mesmo que zombassem, a imagem ficava. Era impossível ignorar. Deus estava gritando por meio do escândalo. Às vezes, Ele usa situações incômodas para nos acordar. Às vezes, expõe para curar, sacode para salvar. E pessoas como Isaías aceitam carregar esse peso por amor à missão. E agora eu pergunto, o que Deus tem pedido a você? Qual é a obediência que você tem evitado porque parece loucura? Quantas vezes você hesitou por medo da opinião alheia? Isaías não teve garantias, nem elogios, mas ele tinha convicção. Ele sabia quem havia falado com ele. E isso bastava. A obediência que Deus quer de você não precisa de explicação, precisa de entrega. Talvez você esteja sendo chamado para viver algo que ninguém entende.
Talvez você esteja sendo preparado para ser sinal profético para outros. Sim, pode doer. Sim, pode expor. Mas se for Deus quem mandou, isso terá um propósito eterno. A história de Isaías nos mostra que Deus nem sempre explica o caminho, mas sempre revela o propósito com o tempo. A vergonha daquele homem salvou uma nação. O escândalo virou alerta. A humilhação virou testemunho. E talvez o seu processo hoje seja o caminho de salvação de muitos amanhã. Não menospreze o que você vive. Não fuja do que Deus está te pedindo. Ele conhece cada detalhe. E Ele honra os que o obedecem, mesmo quando tudo parece contrário. Isaías não recebeu recompensas imediatas. Não foi exaltado diante do povo. Mas sua história permanece viva até hoje. Porque quem obedece de verdade entra para a eternidade. O fruto da obediência nem sempre nasce rápido. Mas quando floresce, é eterno. Talvez o que você esteja plantando agora, com lágrimas, seja o testemunho que vai transformar outras vidas daqui a anos. A obediência é o solo fértil da fé verdadeira. É onde Deus opera o invisível. É onde nascem os milagres silenciosos. Por isso, se Deus falou com você através desse vídeo, não ignore, não adie. Dê o passo que Ele te pediu, mesmo que doa, mesmo que pareça loucura, mesmo que você esteja nu de explicações ou descalço de respostas. Porque a fé que obedece sem ver é a fé que move o céu. E lembre-se, Isaías estava despido aos olhos dos homens, mas revestido de autoridade aos olhos de Deus. Que essa história mexa com você, que te leve à decisão de confiar, de obedecer, de permanecer. Porque no final a vergonha do mundo é leve, diante da glória de obedecer ao Rei dos Reis. Em nome de Jesus, amém.